Tereza, sou do Polo de Suaçurana e vou falar agora sobre o trabalho, e o nosso tema ficou com deficiência intelectual. O que é e quais são os sintomas de uma deficiência intelectual? A deficiência intelectual, ela corresponde pelo atraso do desenvolvimento cognitivo de algumas crianças que podem ser percebida por dificuldades de aprendizagem, pouca interação com outras pessoas e incapacidade de realizar atividades simples e adequadas para a sua idade. No passado, a deficiência intelectual era conhecida por outras denominações: olegrofonia, idiotia, imbecilidade e retardo mental. Com o passar do tempo, o nome foi substituído por transtorno e desenvolvimento intelectual ou por deficiência intelectual. A pessoa com deficiência intelectual, ela tem dificuldades para aprender e entender e realizar atividades comuns para que outras pessoas, pois o comportamento dela é de como uma criança. Ela também tem dificuldade de obedecer regras e estabelecer relações sociais e compreender ideias. Uma criança com deficiência intelectual, ela tem dificuldade de interagir com outras crianças, ela não entende, Às vezes muitas pessoas explicam, mas ali na hora ela entende, mas depois ela esquece, As crianças com essa deficiência, ela tem um atraso na escola, por quê? Porque tem muitas dificuldades, na aprendizagem, porque os professores, eles passam as atividades, eles fazem as explicações, mas daí, como ela tem aquela dificuldade de entender, ela não compreende, Ela não se sente forte para entender, e estabelecer aquela relação, com o professor. Daí é muito ruim, Muitas crianças se sentem rejeitadas, ficam estressadas por não entender e compreender. Esse daí é um pouco da fala que a gente entendeu, sobre essa deficiência, que muitas crianças elas possuem. Às vezes os pais não compreendem, porque às vezes ficam pensando que é a criança que não quer prestar atenção, que não quer interagir, que não quer aprender, Por isso ainda há muitas dificuldades na interação escola com a família, porque muitas vezes as crianças não aprendem, não entendem, não é porque elas queiram, é porque elas têm aquela dificuldade, elas querem aprender, elas querem interagir, só que não compreendem, não entendem, não entra, na cabeça. E daí foi estabelecida essa lei, Muitas pessoas para ajudar, na interação, para que os pais e as crianças elas entendam que tudo na vida tem que interagir, tem que compreender, E aí fica um pouco desse trabalho, Que é nesse desenvolvimento que a gente explica sobre um pouco dessa deficiência. Obrigada. Olá, estou aqui para falar sobre as síndromes e o seu sítio. Primeiro vem a síndrome de Down.
É um distúrbio genético causado por uma divisão celular, onde resulta em material genético no cromossomo 21, causa atraso e desenvolvimento intelectual na criança. O seu CID é o 10 e o Q 90. A síndrome do X frágil causa deficiência intelectual leve e grave. Os seus sintomas incluem atraso na fala, ansiedade e comportamento imperativo. O seu CID é o 10 e o Q 99. A síndrome do Prader-Willi é uma desordem genética que nas crianças os músculos são fracos pela sua má alimentação quando crianças, mas já na infância a criança desperta constantemente fome, o que leva ao diabetes tipo 2. O seu CID é o 10 e o Q 87.1. Já a síndrome de Angelman é uma doença genética que causa sintomas dos nervos, geralmente só é detectada em crianças a partir de 6 a 12 meses de idade. Depois vem o seu CID é o 10 e o Q 93.5. Aqui depois vem a síndrome de Williams, que é uma doença caracterizada pela face de fadinha, onde a criança tem o nariz pequeno e empinado, cabelos encaracolados, lábios cheios e dentes pequenos. Seu sorriso sorri frequentemente. Essa criança tem problemas de coordenação motora e apresenta um atraso psicomotor. E o seu CID é o 10, o Q 93.8. Bom dia, faço faculdade na Unifique, sou do polo de Suaçurana, professora Valneide, e gostaria de dizer para as colegas, que a gente ficou com o tema deficiência intelectual. E o que foi que eu entendi por deficiência intelectual? Como lidar, a nossa pergunta, como lidar com os alunos com deficiência intelectual na escola? Realizado por alguns pais de alunos, com deficiência, no qual colacionam artigos e legislação correlata aos direitos da pessoa com deficiência na educação, bem como os acervos jurisprudenciais que ratificam seu entendimento pela manutenção de profissionais de apoio em sala de aula. Utilizaremos de observação de cunho pedagógico que auxiliam na elucidação do que se pleita. Especializado em educação especial, cuidador, monitor e professor. Que a deficiência intelectual, você tem que ter todo o apoio, como professor, como monitor, como professor de auxiliar, Você tem que usar a palavra paciência, Que a gente se chama, como eu que já fui vítima, na educação infantil, de uma criança que era intelectual, Tinha momentos dela estar quietinha no canto dela e tinha momentos dela não ficar no canto dela sossegada. Eu tinha que andar a sala inteira com essa criança, Foi que aí a gente chamou os pais, porque tem pais também que não quer aceitar. A gente chamou os pais e aí foi uma consulta. E hoje, graças a Deus, ele faz o pré à tarde,
porque comigo era a creche e hoje ele tá um menino super ótimo, né? Tá tomando os remédios e graças a Deus na sala de aula ele é outra pessoa. Já faz o nome dele, já cobra o nome dele e graças a Deus que deu tudo certo. O que eu entendi, né? Foi por essa parte aí. Tenha um bom dia e um Feliz Natal para todas as minhas colegas da faculdade, né? Para todas dos polos também, né? Um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz e saúde, que é o que nós estamos precisando. E Feliz Natal também para a UDI, para a professora Valneide, né? Que Deus dê muitos anos de vida a todos dois, né? Que estão nessa luta também com a gente, né? E que dê tudo certo. Tchau, beijos. Deficiência intelectual trata-se de um transtorno de desenvolvimento que faz com que o indivíduo tenha um nível cognitivo de comportamento abaixo da sua idade cronológica. Ela é classificada em 4 graus, conforme o funcionamento intelectual do indivíduo e sua capacidade em se adaptar em suas novas situações. E temos a leve, a moderada, a grave e a profunda. O diagnóstico é feito por uma avaliação, além de um relato da escola. As causas são genéticas, como síndrome de Down e etc. São associadas aos erros inatos de metabolismo, à má formação do sistema nervoso central, as causas perinatais entre 22 semanas de gravidez e nos 7º dia após o nascimento. O tratamento da deficiência intelectual dependerá da gravidade do quadro e consiste em terapias de reabilitação e estimulação além do suporte. Os exames complementares de ressonância magnética do crânio dependerão da suspeita clínica de cada caso. É por isso que é muito importante fazer o pré-natal durante a gestação. O que a escola e a família podem fazer por alunos com deficiência intelectual e dificuldade no aprendizado? Bom, a escola, em parceria com a família, devem estar sempre unidas. A escola ela deve estar sempre orientando os pais para que tenham um bom acompanhamento de seus filhos em casa. Os pais têm que estar incentivando seus filhos para que eles sintam o estímulo e o desejo de estar no ambiente escolar. A criança que ela é especial pode ser assim, em questão dos seus sentidos ou então alguma deficiência física. Ela tanto pode aprender como ela também pode ensinar, né? Ela tem essa capacidade. Então, a família, né, é muito importante a família estar sempre em contato, né, buscando sempre aprender melhor com a escola, de que modo pode estar agindo com o seu filho em casa. A criança especial ela não pode ser tão super protegida, porque isso pode estar impedindo dela estar se desenvolvendo, né? Pode estar atrapalhando o seu crescimento, tanto no que diz respeito ao seu aprendizado, porque ela vai ficar muito fechadinha, muito super protegida. Ela tem que sentir esse desejo do novo, ela tem que sentir esse desejo de estar em contato na escola com seus coleguinhas. Então, a família tem esse papel muito importante. Bem, eu fiquei com a deficiência intelectual, né? Que ela ocorre entre 3 e 4% em crianças, né? Mas geralmente desenvolve mais no sexo masculino. A deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento intelectual. É uma doença crônica, ela não tem cura, né? As crianças têm que ser acompanhadas por um fono, por um clínico, né? Que é um médico. Não precisa ser feito exames laboratoriais. Elas precisam ser bem acompanhadas para que elas se sintam seguras, tanto no ambiente familiar, como na sociedade, como no ambiente escolar. No ambiente escolar, a criança com deficiência, ela
pode desenvolver a atividade dos outros coleguinhas. Não é porque ela tem essa deficiência que ela não vai ser capaz de desenvolver as atividades igual aos seus colegas, né? É uma doença crônica, como eu já falei, mas ela pode durar anos ou a vida toda. A principal característica dessa criança é a grande dificuldade de se adaptar ao ambiente, né? Como ela tem a dificuldade na aprendizagem de qualquer conteúdo, ela vai estar sempre atrasada. O quadro de inteligência deles, sobre a intelectual, é que ela desenvolve em crianças até no mínimo 18 anos. Ela tem um raciocínio, os sintomas dela é o raciocínio com deficiência, né, de compreender as coisas. Ele tem um retardo mental. Eu falei um pouco da deficiência intelectual nas crianças. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está se disponibilizando, né, para assistir o nosso vídeo. Eu sou Antônio Moreno de Araújo, conhecido como Vaninha, né, sou da turma Polo, né, de Pedagogia aqui de Suaçurana. E como ficou, né, dividido sobre os temas a serem trabalhados por cada polo, o nosso foi deficiência intelectual. E aí eu fiquei trabalhar com esses alunos com deficiência intelectual na escola. Sabemos que toda criança, quando ela vai para a escola, né, ela já vai com algum objetivo de aprender. Tanto a criança quanto a família, com aquela esperança que aquela criança aprenda, né, alguma coisa de certa forma. Sabemos que nem todas as crianças com deficiências intelectuais, elas não conseguem aprender, né? Mas aquelas que têm alguns distúrbios, né? E aí o professor se pergunta na sala de aula: puxa, por que esse aluno aqui não se desenvolve, não está se desenvolvendo? E mesmo sendo acompanhado por um psicólogo e tudo, né? E se o psicólogo der um laudo assim, né? Um parecer de que aquele aluno ele tem a capacidade de aprender, ele tem aquele potencial, e aí o professor se pergunta: nossa, então se ele tem aquele potencial de aprender, onde é que eu, como professor, estou errando, né, para ajudar aquela criança? E aí sabemos que tem um plano diferenciado, né, um plano de aula diferenciado para aquela criança. Não que aquele plano diferenciado seja diferente do conteúdo que você está passando para os demais, né? Então aquele conteúdo que você está passando para os outros, você pode incluir uma atividade extra, né, para aquele aluno, levar para aquele aluno, né, trabalhar com ele, desafiá-lo, né, que o aluno ele goste de ser desafiado. Não dá uma atividade, né? Isso aqui é algo, ele vai só ele vai diferenciado, né? Ele não vai só contar de né? Cobrir os números, cobrir as vogais. Não, vamos levar aquele desafio para aquele aluno, para que ele possa a cada dia superar cada um desafio, né? Se sentir seguro. E aí geralmente tem alguns alunos, né, que tem aquele que não tem aquela comunicação, né, aquela interação com todos, né? E aí o professor ele precisará trabalhar aquela interação, aquela comunicação primeiro com o aluno, né? Aí sim, depois que ele já está inserido, né, na inclusão social ali com todos, que ele já está interagindo, que ele já está se sentindo apoiado naquele ambiente, aí o professor vai começar a trabalhar em cima dele as atividades, né? As atividades propostas. E aí, mesmo sabendo que aquele aluno já passou por um psicólogo e o psicólogo falou que ele tem aquele potencial de aprender, o professor vai trabalhar em cima disso. Nossa, então por que será que aquele aluno não aprende a ler e a escrever? Por que será que aquele aluno não está se desenvolvendo, não sabe as cores? E aí vem o seu plano de aula, a sua atividade diferenciada para aquele aluno,
né? E aí vem aquele ditado: se o aluno não aprende da maneira que você está ensinando, ensine da maneira que o aluno deve aprender, né? Ensine da maneira daquele aluno, né? Não muito na teoria, mas na prática. E aí, minha gente, depois de ser analisado, psicológico, né, e o professor começar a interagir bem com aquele aluno, todos da sala ajudarem, apoiarem, aí sim o professor vai ver os resultados. Claro que o aluno vai aprender a ler e a escrever em uma semana de aula, não é? Ele vai ter aquele tempo determinado, cada criança tem o seu tempo, né? E aí, com a ajuda do professor, com a ajuda do professor do AEE, com a ajuda da família em casa, aquele aluno vai se desenvolver mais ainda. E aí que é muito bom a participação da família na escola, né? E aquela parceria de família e escola, onde o aluno aprende na escola, mas dá continuidade do aprender em casa, né? Com os pais, ou os pais pagando um reforço particular, né? Ou até ajuda da família mesmo em casa, com jogos, com atividades, né? Com desafios para aquele aluno. Lembre-se, pessoal, nem todo aluno, todos os alunos com deficiências intelectuais, eles têm a potencialidade, tem aquele potencial, aquela capacidade de aprender alguma coisa. Por isso que o aluno especial, claro que todos os alunos são especiais, não é isso? Mas que aquele aluno com deficiência, ele depende de você como professor. Seja um professor diferenciado, tá? Seja aquele professor que apoia o seu aluno na sala de aula, que não deixa ele de lado, que inclui aquele aluno no meio dos outros, faz aquela socialização, né? Não deixe ele excluído na sala de aula, não. Nunca faça isso, certo? Sempre inclua ele com os outros colegas. Outra coisa que eu queria falar para vocês também o professor tem que perceber também aquela deficiência auditiva, visual, baixa visão, né? Se ele tem aquela baixa visão, se está prejudicando ele, né? Naquele momento de aprendizagem. Se ele não tem aquela habilidade de comunicação, né, que nem eu falei para vocês, se ele não tem, o professor vai trabalhar em cima disso primeiro. Depois que ele tiver aquela habilidade de comunicação com todos em sua volta, ele vai se desenvolver, ele vai se sentir apoiado, ele vai desenvolver a sua leitura e sua escrita, tá certo? Vamos ver também se aquele aluno ele tem a percepção visual, né? Às vezes o professor passa uma atividade com as letras muito pequenininha, né? Então vamos determinar um tipo de letra mais diferenciado para aquele aluno, né? Um tamanho maior, né? Para que ele possa enxergar melhor, para que ele possa visualizar melhor. Então são todos esses aspectos que o professor ele tem que observar, né? Porque é muito importante a participação do aluno com todos os outros. E aí o professor vai observar isso tudo, por isso que dizem professor, psicólogo, né? É igualmente a mãe dentro de casa, que é de tudo um pouco, né? E o professor também, ele não deixa de ser isso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, se aprofundem no tema, é um tema super interessante sim de aprender, tá? Espero que vocês estejam gostando de todos os relatos que está acontecendo aqui nesse vídeo da nossa turma, tá? Tenho um bom aprendizado para vocês. Tchau! Olá, meu nome é Renato Jamerson, eu sou assistente social formado pelo curso de Bacharelado em Serviço Social do Instituto Federal Ciências e Suas Tecnologias do Estado do Ceará e FCE. Estamos aqui para discutir um pouquinho acerca da atuação do e da assistente social junto à população com deficiência. E aí, antes de mais nada, dizer que o curso de Serviço Social ele é reconhecido pelo CEFES/CRES, que é o nosso Conselho Federal em Serviço Social e o nosso Conselho Regional em Serviço Social. E aí essa profissão, ela nasce, né, ela emerge da igreja com bases religiosas de caráter
filantrópico, de caráter caritativo, né? Lá nos anos 60, com as primeiras damas de caridade. E aí, essas damas de caridade eram mulheres vinculadas à igreja, muito das vezes primeiras damas, secretárias e aquelas mulheres tidas como mulheres burguesas. E aí, o serviço social de lá para cá, ele vem se aperfeiçoando, se aprimorando e se aproximando de teorias que lhes coloquem, inclusive, numa condição de ciência. E aí, nos anos 90, mais precisamente nos anos 93, o serviço social ele se regulamenta enquanto profissão. A lei que regulamenta a profissão, a 8662, datada do ano de 93, é uma das materializações do serviço social. Junto dela, nós temos o Código de Ética da assistente social, nós temos inclusive também como base teórica para a profissão a consolidação da Constituição Federal de 1988, né? E outras bases teóricas que nos dão aí o subsídio para estar atuando como agentes de políticas públicas. E aí a atuação do assistente social está desde o planejamento, a execução e a avaliação dessas políticas públicas. E aí quando a gente desce um pouquinho para a atuação do assistente social junto à população com deficiência, nós precisamos inclusive compreender de que os direitos dessa população, eles datam dos anos de 2015, com a implementação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Datado dessa data. E aí a gente, inclusive, precisa compreender de que essa população ainda não consegue acessar todas as políticas públicas que podem estar acessando, que devem estar acessando, que são garantidoras de direito, levando em consideração inúmeras questões, inclusive o preconceito. Então, mais precisamente, com a pessoa com deficiência intelectual ou a assistente social vai estar atuando desde a política de saúde, de educação e de seguridade social, que formam o tripé, né? Da seguridade social, que são essas três políticas: assistência, educação e saúde. Então é preciso que a gente, inclusive, perceba dos limites da profissão junto a essa população, levando em consideração todas essas questões. E a gente, inclusive, precisa sinalizar de que nessa lógica é primordial que a atuação do assistente social esteja pautado no Código de Ética que nos resguarda enquanto profissão, que busca a ampliação e a consolidação da cidadania com base nos princípios fundamentais da lei que regulamenta essa profissão. Essa lei que atribui competências com vista à garantia de direitos das populações que nos buscam enquanto profissão, tendo por base a dimensão da universalidade em prol da coletividade. Então, o preconceito, como disse anteriormente, e da pouca informação sobre a pessoa com deficiência e enfrenta os desafios da efetivação da igualdade e da justiça social. Requer discutir o comprometimento profissional no acompanhamento dos usuários no acesso à política. Nós percebemos aí que nos últimos anos tem tido um aumento significativo dos cortes do benefício de prestação continuada, que é um benefício vinculado à política de assistência social, mas que é gerido pelo INSS. E aí, muito pouco tem se feito para que haja aí uma ampliação no acesso a esse benefício nos últimos anos, em especial nos governos Temer e no governo Bolsonaro. Então, a profissão não está deslocada, né? Nós estamos constantemente vinculados à perspectiva política, vinculados à perspectiva religiosa. Então, assim, é algo, inclusive, que está na gênese do serviço social, essa mediação que sempre existiu entre a igreja e a política. Então, é necessário, inclusive, que se perceba aí das limitações vinculadas à esfera religiosa e à esfera política, entendendo como duas potências
tendências que regem a sociedade. Então, para finalizar, deixo aqui o meu maior desejo de que a população com deficiência possa sim estar sendo empoderada dentro dos espaços de formação para que haja aí um amplo acesso a todos os direitos que asseguram e que garantem que essa população tenha os seus direitos verdadeiramente garantidos. Muito obrigado e até mais. Sejam quais forem as particularidades, se física, sensorial ou intelectual, todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais. Todos nós temos o que aprender com o nosso semelhante. Não é porque ele tem alguma deficiência que ele não pode aprender, que ele não pode ensinar também, principalmente que ele não é igual a nós. Cada um tem suas particularidades. Todos nós temos o que aprender um com o outro. A força de vontade, a determinação, o amor pela vida e a determinação de vencer mais um dia. Então que possamos aprender sim uns com os outros, porque Deus é quem nos dá força, Deus é quem nos dá vitória e nos ensina a viver. Deus abençoe. Ser diferente não é um problema, o problema é ser tratado de forma diferente.